Pessoal, a gente vai então começar mais uma videoaula do módulo sobre lógica simbólica. Então, a gente já viu os tipos e as regras dos conectivos lógicos usados nas proposições compostas. Agora a gente vai trabalhar com as chamadas tabelas verdades. Bom, o que é uma tabela verdade em lógica? É uma tabela que mostra todas as combinações possíveis de verdadeiro e falso para cada proposição simples envolvida em uma proposição composta, bem como o resultado da aplicação dos conectivos lógicos para cada combinação de valores. E para que serve uma tabela verdade? Ela permite determinar se a proposição é verdadeira ou falsa em cada uma dessas combinações, bem como se a proposição é sempre verdadeira, aí ela vai ser uma tautologia. Se ela for sempre falsa, ela vai ser uma contradição. Ou se há casos em que é verdadeira e casos em que é falsa, aí a gente vai ter uma contingência. Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente vai montar uma tabela verdade é saber o número de linhas que ela vai ter. E isso depende da quantidade de proposições simples. Então, aqui a gente tem as possibilidades. Quando você tem uma única proposição simples, a gente vai ter duas linhas. Duas proposições simples, 4 linhas. 3, teremos 8 linhas. 4 proposições simples, a gente vai ter, então, 16 linhas. Bom, o número de linhas de uma tabela verdade depende da quantidade de proposições simples que compõem a proposição composta. Então, a gente usa essa fórmula, 2 elevado a n. N, portanto, é a quantidade das proposições simples. Então, as proposições elas devem ser independentes para que as contabilize. Ou seja, se uma proposição composta é formada por uma simples e a negação dessa, a gente só contabiliza uma, portanto. Vamos dar um exemplo aqui, olha. Nesse exemplo, P e Q, né? A gente tem uma conjunção aqui. E aqui a gente tem um se então. Então, a gente tem uma condicional. E aqui a gente tem um não P. Então, fica. Quantas linhas vai ter a tabela dessa proposição composta? A gente tem que contar o número de proposições simples. Aqui no caso, são duas, P e Q. E o não P? O não P não conta, porque a gente já contou o P, né, afirmativo. Então, o P negativo, ele não conta. Então, a gente vai ter 4 linhas, porque a gente vai usar a fórmula 2 elevado a 2. 2, portanto, o número de proposições simples. 2 vezes 2, 4. Né? Porque a gente exatamente não conta a negação. Então, seria uma tabela com 4 linhas, porque tem duas proposições simples. Então, vamos ver esse exemplo aqui, que é um exemplo de uma questão de concurso. Em uma reunião de colegiado, após a aprovação de uma matéria polêmica pelo placar de 6 votos a favor e 5 contra, um dos 11 presentes fez a seguinte afirmação: basta um de nós mudar de ideia e a decisão será modificada. Considerando a situação apresentada e a proposição correspondente à afirmação feita, julgue o item. A tabela verdade da referida proposição construída a partir dos valores lógicos das proposições simples que a compõem tem mais de 8 linhas. Isso está certo ou errado? Bom, vamos analisar então essa proposição composta aqui. Ela é composta por duas proposições simples. Então, basta um de nós mudar de ideia é uma proposição.
que a gente vai chamar de P. A decisão será modificada. A gente tem uma outra proposição simples, que a gente vai chamar de Q. E aqui a gente tem um conectivo. Só que nesse caso, minha gente, prestar atenção pelo seguinte: não se trata de uma conjunção. Por quê? Porque, na verdade, se trata daquela situação do se então. Né? Ou seja, se um de nós mudar de ideia, então a decisão será modificada. Então, o que a gente tem? Uma condicional. Uma condicional, então a gente usa o símbolo da setinha para a direita. Independente se é condicional, conjunção, bicondicional, independente aqui da operação lógica, a questão é que a gente tem duas proposições simples. Se a gente tem duas proposições simples, a fórmula vai ser essa, 2 elevado a 2. E nós teremos, então, 4 linhas. Então, se a gente tem 4 linhas, essa afirmação está errada. Né? Então, aqui diz que a tabela verdade da referida proposição construída a partir dos valores lógicos das proposições simples que a compõem tem mais de 8 linhas. Então, aqui, essa questão estaria, então, errada. Bom, vamos ver o caso da tabela verdade com até 3 proposições simples, começando com uma única proposição. Então, com uma única proposição, a gente tem, né, a possibilidade dela ser verdadeira ou dela ser falsa. No caso, a gente faz também uma variação, né, dessa proposição na negativa. Aquilo que é verdadeiro passa a ser falso e aquilo que é falso passa a ser verdadeiro. Uma tabela verdade para duas proposições. Então, a gente já viu, né, que a fórmula é 2 elevado a 2 e a gente vai ter 4 linhas. Vamos para essa tabela aqui. Nessa tabela, a gente tem, então, P e Q. São duas proposições simples. E aí a gente tem aquele padrão, né, que a gente já mencionou na aula anterior, de como a gente distribui as possibilidades de verdade e falsidade. Ou seja, primeira possibilidade, quando as duas proposições são verdadeiras, V com V. A segunda possibilidade, quando P é verdadeiro e Q é falso. Terceira possibilidade, falso para P, verdadeiro para Q. E a última, falso para ambos. Então, esse padrão, verdadeiro, 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 falso, falso, verdadeiro, falso, falso, nós já vimos na aula anterior, é um padrão que a gente vai usar, então, para designar essas possibilidades. Fazendo, então, a variação para as proposições negativas, é só trocar o valor, né, minha gente? Olha aqui, ó. Se P é verdadeiro, não P vai ser falso. Se Q é verdadeiro, não Q vai ser falso. E a gente faz isso para cada uma dessas situações. Então, aqui a gente tem uma tabela com duas proposições simples, com 4 linhas, tendo as suas variações também nas formas negativas. Vamos para uma tabela com 3 proposições. Qual é a fórmula que a gente usa? 2 elevado a 3. 2 elevado a 3 é 8. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, a gente vai ter 8 linhas. Então, como é que a gente monta uma tabela com 8 linhas? Se são 3 proposições simples, a gente vai usar 3 colunas. Cada coluna para cada proposição simples, portanto. E daí, como é que a gente monta essa tabela? Olha aqui. Em primeiro lugar, né, e aqui a gente tem que lembrar que a primeira coluna da proposição simples, a gente insere metade de verdadeiro e metade de falsa. Tá? Então, metade de verdadeiro, as 4 primeiras, e depois as outras 4 linhas, então, com a operação falsa.
I, Q e R. Como é que a gente monta isso? Aqui a gente monta de acordo com aquele padrão, aquela sequência que a gente viu, só que a gente vai fazer isso duas vezes. A primeira vez, V com V, V com F, F com V, F com F. Tá, primeira vez. Agora, a gente faz de novo. Então, V com V, V com F, F com V e F com F. Então, a gente fez duas vezes aquela sequência padrão. Então, essa daqui é a tabela verdade para 3 proposições. E aí a gente tem também, né, a variação com as formas negativas, que nada mais é do que, né, a inversão dos valores de P, Q e R. Então, se P é V, aqui o não P vai ser F. Se Q é V, não Q é F, e assim por diante. Então, aqui a gente tem uma tabela, verdade, para 3 proposições simples. Então, vamos usar esse exemplo aqui para a gente construir, então, uma tabela e, além disso, a gente poder classificar, né, se ela é uma tautologia, se ela é uma contradição, se ela é uma contingência. Então, olha lá. Construa a tabela verdade a partir do item abaixo. Então, primeira coisa, definir o número de linhas da tabela. Para isso, a gente usa, então, a nossa fórmula. A nossa fórmula 2 elevado a 3. Por quê 3? Porque a gente tem 3 proposições simples. Quais são? P, Q e R. Né? Então, a gente tem 3 proposições simples. Usando a fórmula, a gente vai ter 8 linhas. Então, vamos começar a construir a tabela. Então, em primeiro lugar, a gente tem que construir a tabela para cada letra, né? Para cada letra que corresponde a uma proposição simples. A proposição P, a Q e a R. Então, vamos lá. Lembrando que a primeira coluna, né, em P aqui, a gente usa metade de V e a outra metade de F. E aí a gente monta, né, a parte do Q e do R, conforme a gente mencionou. Então, a gente faz duas vezes, a gente repete duas vezes aquele esquema padrão, V, V, VF, FV, FF. Aí, repetindo, V, V, VF, FV e FF. Muito bem, então essa foi a primeira parte. A gente montou, né, a tabela identificando essas letras, que são as proposições simples. Agora, então, a gente vai acrescentar as colunas para cada uma das operações. Então, primeiro a gente vai acrescentar uma coluna para essa operação aqui. A gente vai fazer por parte. Então, né? Se P, então Q. A gente tem aqui uma condicional, né? Então a gente vai montar uma coluna para esse se P, então Q. Então vamos lá. Vamos lembrar a regrinha da condicional, né? A regrinha da condicional diz que só será falsa se a proposição da esquerda for verdadeira e da direita for falsa. Então olha lá. Se P, então Q, a gente vai pegar a coluna do P e a coluna do Q. Então, ela só vai ser falsa se a coluna da esquerda for verdadeira e a coluna da direita for falsa, que é esse caso aqui dessa linha. Né? Então, se V antecede o F, a gente tem F. Então, a gente tem duas linhas que têm F. E o resto, então, é V. Por quê? Se V, então V, a gente vai ter V. Se V, então V, é também V. Aqui nesse caso, se F, então V, a gente vai ter V. Porque o F aqui ele está à esquerda, não está à direita. É o mesmo caso, né, dessa outra linha. Se F, então V.
E aqui nesses dois últimos casos, F, F. Então, vai ser verdadeiro. Então, usando a regra da, exatamente da condicional, a gente vai ter essas duas linhas como falsa. Muito bem, a gente fez a coluna para essa proposição composta. Agora, a última coluna é para a operação inteira, para toda a operação. Ou seja, se P, então Q, ou. Então, aqui a gente tem uma partícula que identifica a operação de disjunção. Lembra, esse Vzinho aqui representa a disjunção. Então, aqui a gente vai montar essa coluna inteira, porque a gente já tem esse valor, se P, então Q, a gente já tem o valor de R, agora é só fazer, então, né, esse cálculo aqui. Vamos lá. Então, a gente tem que lembrar primeiro a regrinha da disjunção, que é o ou, que é esse Vzinho. Qual que é a regra? Será verdadeira se pelo menos uma proposição for verdadeira. Se pelo menos uma for verdadeira, então a gente vai ter o resultado verdadeiro. Então a gente vai pegar essa condicional, né, e a gente vai fazer o cálculo com esse R, que é exatamente essa fórmula aqui. É essa fórmula que a gente vai analisar. Então, V ou V é V. V ou F é V. Porque pelo menos uma tem que ser verdadeira para a gente ter verdadeiro aqui. F ou V, a gente tem verdadeiro. Opa, aqui a gente tem F ou F. Então, aqui o resultado é falso. E todas as outras são verdadeiras. Então, nesse caso aqui, a gente tem uma falsa e todas as outras verdadeiras. Então, nesse caso, a gente tem uma contingência, quando o resultado final tem valor lógico F e V. Né? Então, a gente tem o F aqui e tem outros que são V. Então, nesse caso, é uma contingência. Bom, vamos para esse outro exemplo aqui. Em primeiro lugar, quantas linhas terá a nossa tabela verdade? Vamos então à fórmula. Primeiro a gente precisa detectar quantas proposições simples existem. Aqui a gente tem duas proposições simples, sendo que a gente tem as suas variações negativas. A gente tem P e Q. E tem o Q negativo e o P negativo. Esses negativos eles não contam. O que conta são só os afirmativos nesse caso. Se por acaso não tivesse um desses dois afirmativos, vamos dizer que não tem o Q positivo aqui, só o Q negativo, aí sim a gente contaria esse Q negativo. Como não tem, então a gente tem essas duas proposições simples. Qual que é a fórmula? A fórmula é 2 elevado a 2. Então a gente tem uma tabela de 4 linhas. Vamos lá. Então, vamos fazer uma coluna para cada proposição simples, né? Estabelecendo, então, 4 linhas na nossa tabela. Quais são os valores dessas proposições simples? Aqueles valores relacionados àquela sequência padrão que a gente já mencionou. Quando são 4 linhas, a gente tem V com V, V com F, F com V e F com F. Aquele padrão que a gente já viu. Vamos fazer para as formas negativas. Aí é só inverter, né, minha gente? Então, se tem V em P, vai ser F. Se tem V em Q, vai ser F. E por aí vai, né? E a gente tem, então, as formas afirmativas e negativas. Agora vamos começar a fazer por partes aqui. Primeiro a gente faz
essa proposição composta, depois a gente faz essa proposição composta, e depois a gente faz, então, a relação, né, a operação entre essas duas. Tá? Então, vamos começar por essa condicional. Se P, então Q. Vamos começar a montar uma coluna aqui para apresentar essa proposição composta. Qual que é a regra? A gente já viu, será falso se a proposição da esquerda for verdadeira e a proposição da direita for falsa. Então, só é falsa nesse caso aqui, onde a gente tem P verdadeiro e Q falso. Então, o resultado vai ser falso. Em todos os outros casos, né, entre P e Q, a gente vai ter sempre V. Por quê? Porque a gente não vai ter a proposição da esquerda verdadeira e a proposição da direita falsa. Muito bem, a gente fez a coluna para essa condicional aqui. Agora vamos montar uma outra coluna para essa condicional. Então a gente aplica a mesma regra. Será falso se a proposição da esquerda for verdadeira e da direita for falsa. Agora a gente vai trabalhar com o não que e o não p. Presta atenção, porque a gente tem que trabalhar nessa ordem. Não que, para não p. A ordem é aqui dessa coluna para essa, que a gente vai analisar. Então, vamos ver como é que fica, então, os resultados para essa condicional. Então, a gente aplica a regra. Vai ser falso se a proposição da esquerda for verdadeira e a da direita for falsa. Que, nesse caso, vai ser essa linha aqui. Por quê? Se não que é verdadeiro, então não P, que é falso. Lembra que a gente está ao contrário aqui, porque é isso que, né, menciona a proposição composta. Então, só nesse caso aqui a gente vai ter uma linha falsa. Nos outros casos, o resultado é verdadeiro. Muito bem, então a gente tem o resultado para essa combinação, para essa proposição composta. A gente já tem o resultado para essa proposição composta. Agora vamos fazer para a proposição composta inteira. Né? Então, na última coluna, a gente vai colocar essa proposição composta inteira. E que conectivo que é usado aqui? É o conectivo da bicondicional. Né? Se, somente se. É aquele símbolo das duas setinhas, uma para cada lado aqui, a bicondicional. Qual que é a regrinha da bicondicional? Ela vai ser verdadeira se ambas tiverem o mesmo valor lógico. Né? Então, aqui, V com V é o mesmo valor lógico, então é V. F com F, mesmo valor lógico, V. V com V é V. E V com V é V. Então, a gente tem os mesmos valores lógicos nessa coluna e também nessa coluna aqui. E a gente tem, portanto, né, o resultado todo ele verdadeiro. Quando o resultado, né, for todo verdadeiro, recebe o nome de tautologia, que é a proposição composta que contém, né, o resultado sempre verdadeiro, independente das composições das proposições simples. Se for tudo verdadeiro aqui, nesse resultado final, a gente tem, portanto, uma tautologia. Vamos para outro exemplo. Construa a tabela verdade para o item abaixo. Então, aqui é a mesma coisa do anterior. Né? A gente tem duas proposições compostas, unidas, então, por um conectivo, formando uma composição composta, né, nessa operação inteira aqui, nessa equação inteira. Primeira coisa, minha gente, definir o número de linhas. Quantas linhas? A gente precisa identificar quantas proposições simples. Aqui, no caso, são duas, P e Q. Né? E aqui a gente tem um P negativo, mas são duas. Então, a fórmula é essa, 2 elevado a 2, 4 linhas. Então, definimos, então, o número de
linhas da nossa tabela. Então, a gente começa por essas duas primeiras colunas, P e Q, né? E a gente vai usar aquele esquema padrão, V com V, V com F, F com V, F com F. Vamos fazer uma coluna para o não P. Então, o não P é simples, é só a gente inverter o valor, né, que aparece aqui em P. Então, se aqui é V, aqui fica F, V vira F, F vira V, e assim vai. Agora vamos começar pelas partes aqui que compõem, né, a composição composta com essa condicional. Se P, então Q. Qual que é a regra? Será falsa se a proposição da esquerda for verdadeira e da direita for falsa. O único caso, né, que ela vai ser falsa aqui é nessa segunda linha, onde a da esquerda é verdadeira e a da direita é falsa. Então, a gente tem falsa. Todo o restante, portanto, é verdadeiro. Vamos para essa segunda composição composta. Não P ou Q. Não P ou Q. A gente tem aqui uma disjunção. A gente usa o símbolo desse V. Muito bem. Conforme a regra, qual que é a regra? Só vai ser falsa quando as duas proposições forem falsas. Só quando as duas proposições forem falsas. Então, a gente vai pegar aqui o não Q, o não P, perdão, né? Ou Q. A gente vai analisar essas duas colunas aqui, não P e Q. Então, ela só vai ser falsa quando as duas proposições forem falsas, que é o caso da segunda linha. Q é falso e não P é falso, que a gente vai ter falso. Todo o restante vai ser verdadeiro, portanto. Beleza, agora, então, a gente pode fazer a proposição composta inteira, né? Porque a gente já tem o resultado disso daqui e disso daqui. Então, vamos lá. A última coluna da proposição composta, né, é, portanto, uma disjunção, que tem esse símbolo do V com o traço embaixo. Lembra que é o ou, né? Disjunção exclusiva. Qual que é a regra? Ela vai ser falsa se ambas proposições simples tiverem o mesmo valor lógico. Se ambas tiverem, né, o mesmo valor lógico, então ela é falsa. Então, olha aqui. V com V é falso, mesmo valor lógico. F com F é falso, mesmo valor lógico. V com V também é falso e V com V também é falso. Então, a gente está fazendo essa operação aqui, né, do ou. Então, o que a gente tem aqui nessa proposição composta? A gente tem uma contradição, né? A contradição é quando o resultado é sempre falso. Então, a gente pôde ver, né, os três casos, os três tipos de composição nas proposições compostas. Todas as tabelas que a gente vai fazer com o intuito de descobrir, né, esse resultado final, se de fato, né, a gente tem alguma variação, ou se, então, os valores são todos iguais. Então, é isso, minha gente. Agora que a gente já viu os conectivos lógicos, tabela verdade, agora sim, então, na próxima aula, a gente vai trabalhar, né, o tema da equivalência. Então, bons estudos e até lá!